Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos novamente aqui com esse podcast abençoado e, como sempre, aqui na minha frente, Pastor Luiz Antoniassi. Tudo bem, pastor? Tudo bem. E aí, o que nós vamos conversar hoje? Olha, nós vamos falar um pouco sobre os acontecimentos na vida ministerial do pastor, do líder, né, das pastoras, essa convulsão social que vem sobre a cabeça do pastor, né? Esses dias em que a lealdade, a fidelidade são coisas raras dentro do ministério, né? E trazer um aquietamento, né? Uma quietude para a vida do pastor, porque às vezes ele acha que é coisa de agora, né? Isso já faz parte da humanidade, mas às vezes está tão no olho do furacão que não consegue ver, né? Tá tão apanhando de todo lado, né? O pastor tem que lidar com tantas coisas, são problemas internos, problemas dentro da igreja. Aí vem os mercenários, né? Vem aqueles colegas do ministério desleais e isso tem trazido um grande prejuízo para o evangelho. Nas nossas conversas passadas, a gente se preocupou em responder algumas dúvidas dos irmãos, né? Na realidade, a gente sabe que não são dúvidas, né? São capciosidades, né? São pessoas que já têm a resposta. Acho que são coisas tão tolas, né? Eu me lembro que, certa feita, uma pessoa sempre vivia, olha, vamos falar sobre tatuagem, vamos falar sobre piercing, vamos falar sobre sexo antes do casamento. Mas a Bíblia já fala de tudo isso. A Bíblia orienta. Mas por que quer discutir? Ah, não, que a gente precisa... Mas você quer discutir para o outro ou quer discutir para você uma dúvida sua? E me recordo que as pessoas, logo depois de um certo momento da vida, apareceu toda a tatuagem com um monte de piercing e outras coisas, né? Então se concretizou aquilo que o senhor já havia falado. Sim, claro, Ela porque queria uma resposta a para pessoa si, queria né? uma resposta para si. Na realidade, não queria uma resposta, queria fazer, mas queria uma validação, né? Sim. Então, às vezes, algumas perguntas ela tem um quê de capciosidade. Mas será que ela queria uma validação sua? Validação, não que alguém... As pessoas, digo, quando elas trazem algumas perguntas ou alguns questionamentos, elas querem alguém que assuma, né, a culpa ou que diga algo que faça com que ela transfira a responsabilidade. Não, fulano disse, né? E hoje a gente vive um momento, né, pós-moderno, não posso nem dizer pós-moderno, acho que eu posso até emprestar uma palavra, uma definição do próprio Zygmunt Bauman, né? Que é as relações líquidas, sociedade líquida, a fé líquida. Né? É uma fé que ela não se sustenta, né? É uma fé baseada na fé do outro, ou hoje eu tenho fé, amanhã eu não tenho, relacionamentos curtos, relacionamentos de amizade, companheirismo. Nós aqui na igreja, nós construímos relações de amizade, né? De décadas, nós temos irmãos aqui na igreja que estão aqui com a gente há 20 e tantos anos, né? Há 25, 26 anos, desde os pontos de pregação, né, nos nossos primeiros grupos pequenos até os dias de hoje. Outros ficaram com a gente aí 20 anos, foram embora e foram buscar as novidades dessa terra. Outros ficaram com a gente 10, 15 anos. Outros estão aqui, mas estão com um pé aqui, outro pé ali, né? Então, isso faz parte dessa geração, né? Uma geração subjetiva, uma geração flutuante, uma geração líquida, uma geração que hoje é, amanhã não é mais, né? Então, a gente sempre tem que estar trazendo novidades e aí que tá. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus, ela se renova a todo momento. Mas a renovação que alguns povos querem, algumas pessoas querem, não é a renovação da palavra, né? Nunca se ouve tanta discussão quanto no momento a gente tem ouvido algumas figuras aí de
representatividade nacional e internacional, falando de reeditar a Bíblia, de renovar a Bíblia, mudar a Bíblia, que a Bíblia está obsoleta, que a Bíblia está atrasada, que o discurso bíblico é um discurso, né, homofóbico, é um discurso que ofende as pessoas, né, preconceituoso. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 13:8 que a palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo, hoje, ontem, hoje e eternamente. Então a gente está vendo essa convulsão e no meio disso tá os colegas, né? Tá os pastores. Alguns já têm uma boa visão sobre isso, outros não. Outros estão recebendo tiro de tudo quanto é lado, né? É traição do irmãozinho que ele confiava, é abandono, é desprezo, é questionamento, é apontamento. O pastor tem que lutar contra as astutas ciladas do maligno e dentro dessas ciladas do maligno tá as suas ferramentas da sua malignidade, né? E muitas vezes irmãozinhos são usados para isso, colega de ministério, né? Mercenários da fé, pessoas que abrem clubinhos sociais com a roupagem de igreja, né? Dá lá os seus nomezinhos lá para ficar bem nos relacionamentos, né? Igrejas que não têm cara de igrejas, têm cara mais de ações sociais do que o papel da igreja, que é ganhar almas, que é levar o reino de Deus, estabelecer o reino para as pessoas. Isso é uma coisa velha, não é uma coisa de agora, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes a respeito do caso, né, dessa perseguição, dessa capciosidade. E nós vemos que os próprios fariseus lá nos dias de Jesus viviam tentando pegar ele em alguma coisa, né? Fazendo perguntas lá em Marcos 7. Mestre, não te se dá que os seus discípulos comem pão com as mãos por lavar? Eles não respeitam as tradições dos antigos, que não comem sem lavar as mãos quando voltam dos mercados, lavam as mãos muitas vezes, lavar das camas, das roupas, né? E dos jarros e dos copos. Quem é o meu próximo? Quem é meu próximo? Né? São coisas, sabe? Aquele jeitinho de pegar no contrapé, perguntas capciosas. Por quê? Porque eles queriam criminalizar Jesus. Eles queriam pegar Jesus para levar Jesus a ser condenado. Tanto é que no próprio julgamento, diga-nos, tu és o Cristo. Tu dizes que sou. Né? Aí, diante de Pôncio Pilatos, tu és o rei dos judeus, tu dizes que sou. Então, assim, Jesus devolvia a pergunta com outra pergunta. E às vezes a gente recebe umas perguntas aqui que é de dar nó no fígado. Você sabe que é capciosidade, você sabe que tem um cunho de malignidade ali, que tem uma pessoa querendo que você dê uma resposta para fazer um recorte e te expor ao ridículo, né? Te expor socialmente ao ridículo, juridicamente ao ridículo, né? Perseguir a igreja. Nós estamos vivendo um momento das narrativas, né? Onde a verdade ela é subjetiva, a verdade ela tem pontos de vista. Nem tudo que é mais. No direito, o direito não é mais direito, é interpretativo. A lei já não é mais lei, é interpretativo. Depende, se você tiver muito dinheiro e tiver um bom advogado, nem tudo que está escrito ali é aquilo ali, né? As coisas não se sustentam. Isso não é novidade, isso não é coisa nova, isso é coisa velha. Isso é coisa que vem, ó, há muitos e muitos e muitos. E como o pastor bíblico, o líder, que tem o coração centrado na cruz, ele pode passar por esse momento. Porque, assim, nós vemos que o reino de Deus, ele sempre foi perseguido. Temos o período apostólico, depois a era medieval, depois a era da reforma, e sempre houve uma perseguição contra a igreja. Isso é latente. Mas e hoje, pastor? Como que o pastor lida com isso? Com essas maneiras de perseguição? Então, Diego, nós vivemos um tempo aí, né, período medieval, período da reforma, né, aquele período das trevas, Revolução Protestante,
período da Segunda Guerra Mundial, né? No próprio Brasil, quando tivemos a ditadura, muitos pastores foram perseguidos e presos, né? Porque algumas pregações tinham ali uma visão de como se fosse um posicionamento político, né? Então havia ali uma censura também com relação às pregações. Hoje não está diferente. A diferença hoje não é o modelo de perseguição, né? Que ainda não está tão intenso quanto era. Corre o risco de ficar pelas narrativas que temos visto e ouvido aí. E alguns irmãos não faz nada para amenizar isso, só potencializa mais, né? Tem alguns colegas de ministério que, por causa de um like ou por causa da fama, faz besteira e prejudica muita gente. São pessoas que são aventureiros da fé e acaba, né, causando e trazendo constrangimento para a igreja e a sã doutrina. Porém, a diferença do momento, talvez a mais latente, é que muitos dos pastores e muitos dos líderes estão despreparados. Nós vimos aí um movimento que começou a crescer fortemente no meados dos anos 80, ganhou força nos anos 90 e intensificou a partir do início da segunda década de 2000, né? 2011, 12, até 2015, o fechamento de muitos seminários, de muitas igrejas sólidas, de muitas igrejas conceituadas. E a abertura de muitos cursinhos, né? Cursinhos de teologia que você faz rapidinho, tal, já ganha um certificadozinho, já ganha uma carteirinha de pastor, o irmão vai ali no salão e leva o evangelho de forma despreparada, né? E aí, quando vem a pressão maligna, a pressão demoníaca, né? A pressão espiritual, o irmão não aguenta. E aí proliferou os escândalos morais, escândalos financeiros, né? Então, se você vê aí, são documentários e matérias sobre pastores de visão, né, nacional, passando por constrangimento e constrangendo a igreja. Então a gente está vendo aí o maligno se movimentando, né? As forças espirituais do mal se movimentando e fechando a igreja não mais com a imposição ou com a criação de mártires, não mais com a morte física de líderes e pastores, mas com a morte moral, né? Com a morte ética, né? E isso me faz pensar em alguns colegas, né? Por exemplo, lá aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ali no 22, tá falando, né, para a gente se abster da aparência do mal. Tem gente que quer brigar com o mal. Para, essa não é uma luta nossa. Nós estamos aqui para transmitir o evangelho do reino. Claro que vamos resistir com força, vamos resistir com jejum e oração, porque a palavra de Deus diz que essa casta só sai com jejum e oração. Mas tem briga que não é nossa. Tem briga que não é nossa. Tem briga que é do Senhor. Tem questão que é só com o Senhor. É o Senhor que vai. Essa batalha não é minha. Essa batalha, ela acontece no mundo espiritual. E às vezes o colega quer mostrar que é o campeão, que é o super-homem, que é o super-herói e vai pro pau. A hora que ele vai pro pau, ele apanha. Por quê? Falta condição psicológica, falta condição teológica, falta conhecimento, falta estrutura de criação, falta estrutura moral, estrutura ética, conhecimento mínimo da palavra de Deus. Mínimo, não estou nem falando de um estudo avançado. Aí vem toda essa pressão, o irmão não aguenta.
pastor não aguenta e ele vai buscar uma válvula de escape. Alguns fogem, outros acabam se metendo num escândalo jurídico, outro num escândalo moral, sexual, outro num escândalo financeiro, outros alugam um salão, gastam horrores, depois sai, fica aquela dívida lá na justiça, aí isso vai deteriorando o nome da igreja, vai colocando o nome da igreja no buraco, né? Porque fala igreja, acho que toda igreja é igual, e não é assim, né? Então nós vivemos um momento da fé subjetiva. Como disse para você num dos podcasts aí, antes o irmão falava sobre fé, a fé era estruturada, a fé dele era uma fé sólida, né? Hoje a gente vê que algumas fés não se sustentam de um dia para o outro, né? Eu tenho fé hoje e amanhã, e daqui 6 meses. Tem que ver onde o cidadão está alicerçado, né? Isso, aonde está a fé? Porque se a fé dele for uma fé no... sei lá, não... Tem a fé é algo assim sobrenatural, porque ela não é uma fé, como que eu posso usar a palavra? Uma fé burra, né? Uma fé ignorante, uma fé sem conhecimento. Para que você tenha fé em algo, você precisa conhecer. Ainda que a fé é sobrenatural, a fé é sobre algo que você crê que vai acontecer, ou que você crê, porque, ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a confirmação daquilo que não se vê. Então eu não vejo, mas eu creio que está ali, né? Eu me lembro do meu filho, ele sempre trouxe um texto, né? A fé é como o vento. Você não vê, mas sente. Né? Então a gente não vê, mas a gente sabe que está lá. Sim. Então Porque, isso é fé. por exemplo, se a pessoa ela tem... Ah, eu vou na igreja porque lá tem bola de fogo, tem anjo, tô vendo um monte de coisa. No dia que o culto não tiver essas manifestações, a fé dela vai ficar abalada. Então, por isso que o colega, às vezes, não tem uma manifestação, não tem uma revelação, mas inventa uma revelação. Pra manter para manter o esquema. Não é nem esquema, manter aquela ordem de culto. Às vezes não é por mal. Não é por mal. Sim. É a necessidade de dar uma resposta. Só que aquilo vai fazendo com que o irmão ou a irmã vai chegando no momento que há um vazio, há uma lacuna que não há como preencher. Porque você não é um Google ou uma inteligência artificial que você é obrigado a ter uma resposta. Você vai lá, pergunta alguma coisa, a resposta vem uma lista de respostas. Sim. Não, você não é obrigado. E aí tem gente que acha que o pastor deve ser um revelador, né? Sim, mas aí que tá. Eu vou naquela igreja porque aquela igreja é de revelação. Eu vou naquela igreja porque aquele pastor lá, o cara... Tudo bem, pode ser que sim, pode ser que não, mas não é disso que a gente está falando. Sim. Entendeu? A gente está falando de algo que é muito além disso, é muito além de uma resposta. Eu não vou na igreja porque lá tem sinais, prodígios e maravilhas. Eu vou na igreja porque eu creio em Cristo. Eu não vou na igreja porque tem a banda tal. Por exemplo, eu vou no culto lá na igreja tal porque vai vir um fulano de tal, que é o famosinho. Vou, mas de Jesus. As pessoas não estão indo na igreja por causa de Jesus. As igrejas estão indo na igreja porque vai ter um lanchinho lá, vai ter uma network, vai ter eu vou produzir conteúdo para o Instagram, eu vou produzir conteúdo para minha live, eu vou produzir conteúdo para fazer story, eu vou produzir... Mas e Jesus? Jesus, quem é Jesus? Então essa igreja moderna, né, que não pode nem ser chamada de eclésia, né, nem pode ser chamada de igreja, porque a igreja ela tem um propósito, ela é a noiva de Cristo. Sim. Mas a gente está indo buscar a noiva de Cristo e tratar a noiva de Cristo, a gente está tratando a nossa noiva. Entende? Não é para satisfazer o meu Senhor, mas para me satisfazer. A gente está vivendo num momento muito sério isso. Se você pegar o movimento de Israel, Diego, o movimento do povo de Deus, do povo hebreu, você vai ver que esse povo constantemente se desviava da presença de Deus.
constantemente se inclinava pelo pecado, pela idolatria, se inclinava pelas práticas ocultistas, sempre se inclinou, e quando achava um líder para assumir essa bronca, como Acabe. Mas quem que eram esses reis que assumiam essa bronca? Reis frouxos. Reis que não tinham comprometimento nem compromisso com Jesus, com Deus. Que não tinham compromisso com a palavra. No Velho Testamento, compromisso com o Senhor, compromisso com o Espírito Santo. Sim. No Novo Testamento, compromisso com Jesus. Líderes, que eram líderes, sabe, dúbios, com duplicidade de pensamento, ou pior, né? Nós vemos o movimento da igreja, a história da igreja, onde Jesus sempre foi colocado em segundo plano, e aí estava mais ligado às relações de poder e de dominância e de administração. Então o cara virava lá um líder, né, um cardeal ou alguma coisa do gênero, mas para administrar uma província politicamente. Então não era uma questão assim, eu estou aqui liderando porque eu vou pregar o evangelho, a sã doutrina, não. Eram imposições, eram inquisições, eram perseguições, assassinatos, e tá aí, a história está aí para nos dizer. Exatamente. Hoje os assassinatos não têm sido nem tanto, né? Não tem sido mais, vou matar o fulano lá, eu vou liquidar, eu vou fazer uma inquisição para matar o físico, para matar o corpo físico, mas para matar reputações. Um dia eu vi um bispo de uma igreja dizer para um pastor, né? Você é um pastorzinho, eu vou acabar com você. Eu vou te destruir. Ele tinha que falar o contrário, né? Quando eu vou te edificar. terminar, entendeu? Sim. Eu conheço esse pastor que ouviu isso. Aí você vai perguntar, quem é esse pastor? Tá aqui na tua frente. Eu ouvi isso de um bispo. Vou acabar com você. Eu fiquei olhando para aquele cara e falei, como que esse cara tá na condição de bispo? Que know-how esse homem tem? Que conhecimento bíblico? Virou negócio mesmo, né? Infelizmente. Tá entendendo? Ah, mas tem um porquê, não tem porquê que justifica uma fala dessa. Exatamente. Jesus falou ainda que tenha se cometido o pior pecado do mundo, o dever do cristão é perdoar. Não é? Então, é a expressão máxima do amor, né? Desferir justiça própria, Para né? você ver isso, nós vamos falando desses movimentos, né? Você vê o rei Saul, um cara que chega ao poder, o primeiro rei, depois do juízo, o primeiro rei, escolhido ali por Samuel, pelo povo, não era por Deus, o povo já não queria o governo de Deus. Por quê? Porque queria copiar, sempre tem esse movimento, copiar as outras nações, porque as outras nações têm reis. Por que nós não temos rei? Nós temos um juiz, nós temos alguém, né? Uhum. Nós queremos um governo palpável, nós queremos alguém que nos representa humanamente, né? Aí vem Saul. Começa bem. Só que aí Saul começa a buscar outras práticas. O poder começa a subir a cabeça. Aí ele já não contenta mais em ser rei, agora ele quer ser sacerdote. Agora ele quer fazer o sacrifício porque ele acha que o sacerdote está demorando. Então ele não espera o profeta Samuel chegar, ele vai lá e faz o sacrifício. Samuel fala, olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, você é desobediente. Sim. E ali começa a queda espiritual, a queda moral, a queda de responsabilidade do rei para com Deus, do rei para com o povo. E aí esse rei, ele começa a deixar uma coisa terrível entrar no seu coração, que é a inveja. Quando ele tem ali aquela percepção do tamanho de Davi depois de matar Golias,
e como ele já começa a crescer como general e ele entra na sucessão hierárquica, né? Ele já entra na sucessão do reino como genro, como príncipe, né? Casado com sua filha, ele já começa a perseguir, ele já começa a ir atrás, e aí Davi começa a fugir, porque Davi não ousou se levantar contra o ungido de Deus. Teve a oportunidade de matá-lo. Mas nós estamos falando de um rei que assassinou, que ele foi na casa dos profetas, na escola de profetas, e assassinou todos os profetas, gerações de profetas. Ele matou os velhos, os moços, as crianças, ele matou tudo, ele exterminou. Quando você fala de Saul, você pensa que um rei, um rei assassino, sanguinário. Um rei que foi uma das maiores vergonhas para o povo de Deus. Nós vemos esse movimento dentro das igrejas hoje. Irmãos que crescem um pouquinho, não vê a hora de matar o pastor moralmente, espiritualmente, se acham sacerdotes. Não, porque você viu o Velho Testamento. Essas pessoas elas têm que pegar a Bíblia e cortar no meio, ou pegar só o livrinho do Novo Testamento, a Nova Aliança. Não conhece nada de Bíblia, não conhece nada. Aí eu vi um pastor, né, aquilo que a gente falou um dia desse, um cidadão aí, que ele está vivendo aquela fase, né, do homem infantil, né, do velho adolescente, e ele pegou um pastor respeitadíssimo no meio evangélico, um acadêmico, né, uma pessoa que merece o respeito. Tem algumas posições dele que eu também não concordo, mas é uma coisa minha, uma discordância minha, não tem que verbalizar, mas é um homem catedrático, é um homem estudioso, é alguém que não fala daquilo que não sabe, que é o Augusto Nicodemos. E o cara foi lá e falou: esse velho, presta atenção, não há respeito com os anciãos mais dentro da igreja. O pastor não é tão idoso assim, mas se o fosse, ó, como essas pessoas tratam os nossos velhos, que nós devemos respeito pela sua história, independente de conhecimento bíblico ou não. Você não pode usar um termo desse, né, pejorativo, diminuindo, ou seja, você já não serve mais para nada, você é um velho. Então nós temos esses assassinos de reputação, esses Saús da vida, né? Aí você vê, quando Davi assume o reino, toda uma batalha para manter, porque há um conflito, e aí há uma destruição moral, o pecado entra ali com Betseba, a espada não aparta mais, e há essa destruição. E nós estamos vendo esse movimento aí. Tá? Igrejas que não estão pinadas, não estão centradas na palavra, mas centradas em movimentos. Centradas em shows gospel, centradas em preletores engraçadinhos ou melancólicos, palestrantes boys, meninas que têm seus cacuetes, seus jeitinhos, e acha isso engraçado, o povo acha isso engraçado. O evangelho é para ter graça, mas não é a graça, tá, para a plateia, é a graça de Deus, a graça conquistada na cruz do Calvário mediante ao derramamento do sangue de Cristo. São graças diferentes, né? Sim. Não é a graça de engraçado, de brincadeira, mas a graça da glória de Deus, de uma conquista de um futuro. E aí nós vemos lá o nosso profeta, né? Elias. Puxa, olha a envergadura de Elias. Um homem da região de Gileade, um homem de um porte híbrido. Um homem forte, de um gênero forte, de uma postura forte. Mas até os homens fortes, até os homens preparados, íntimos de Deus, passam por momentos difíceis. Elias está ali brigando, batendo de frente com Acabe. Lá no 18 ele é chamado de perturbador, 17, chamado de perturbador de Israel. No 18 há
aquela batalha memorável, o desafio de Elias, né? Tema de filme, de novelas, de seriados. Elias ressuscita mortos, Elias é alimentado por corvos, Elias faz prosperar na casa da viúva de Serepta, Elias manda parar chover, Elias desafia, Elias tenta estabelecer o sacerdócio novamente ali. E o cenário que a gente tem ali é uma mulher depravada, Jezabel, um espírito, né? Um espírito maligno que transpassa os tempos, um rei fraco, um sacerdócio fraco e um povo promíscuo. A fome e a pobreza e a miséria na terra é secundário. Os prazeres da carne vinham primeiro. Aí Elias vai lá para aquele desafio, acontece tudo aquilo que está na cena, ele liquida com os 450 profetas de Baal a fio da espada, ele sobe para o monte para orar, está orando, enquanto ele está orando, ele manda o moço, vai lá dar uma olhadinha, vê o que você vê, vai lá, olha lá, não vejo nada. Dá uma olhada de novo, 7 vezes. Na última vez, olha, eu vi subir do mar lá uma nuvenzinha, parece a da mão de um homem. Ele diz, vamos dizer para cá, vai lá dizer para cá que vai chover. Para ele se apressar, porque senão a chuva vai pegar ele. Ou seja, a satisfação do profeta. Ou seja, Baal era um deus da fertilidade, da prosperidade. A terra, durante aquele período que Baal estava ali reinando através de Jezabel, de Acabe, daqueles profetas apóstatos, a terra tem miséria, tem fome. Esse Baal é o deus da prosperidade, porque fica 3 anos e meio sem chover, né? Então, porque quem era o perturbador? Elias. Elias mandou parar de chover. Mas peraí, Baal não era forte? Só que aí, quando Elias determina a chuva, que a chuva vem, o rei volta para casa, vai prestar conta para a esposa e diz, olha, Jezabel, aconteceu assim, assim, assim. Versículo 1 do capítulo 19 de 1 Reis. E Acabe fez Jezabel saber tudo o que aconteceu. Ou seja, ele contou tudo para Jezabel. Jezabel fala uma frase, Diego, que muitos estudiosos, muitos comentários bíblicos dizem que Elias ele foge para não ser assassinado por Jezabel, né? Cadê essa? Deixa eu ver a versão dessa Bíblia aqui. NVI. Sim. Diz assim, ó, ora, Acabe contou a Jezabel, 1 Reis 19, verso 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Então, o entendimento é... Mas tem uma outra versão aqui. Deixa eu ler. Olha, que os deuses me castigam se até amanhã essas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles, né? Aqui é na NAA. Aqui na Almeida Corrigida Fiel diz: assim me façam os deuses e outro tanto se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Então, essa versão eu acho mais interessante porque, tá? É uma coisa minha, não é um achismo, é só uma reflexão, um pensamento. Como a de um deles, né? Sugere que ela ameaçou ele de matá-lo a fio da espada, de assassiná-lo. E aí o texto seguinte diz que ele fugiu, Elias ficou com medo. Teve medo e fugiu para salvar sua vida. Para salvar sua vida. E aí ele foi, né, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o servo. Ele mesmo, porém, foi ao deserto caminhando um dia inteiro. E por fim, né, ele sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer e orou.
Basta, Senhor. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Nós temos um homem cansado, um profeta, teve medo. Por que um profeta que liquidou com 450 profetas de Baal, que enfrentou toda uma nação, enfrentou um exército, um rei, uma rainha, aí vem o mensageiro e fala, ó, Jezabel mandou dizer que vai matar você. Por que Elias teve medo? Por que Elias teve medo? Será que Elias teve medo de morrer a fio da espada? Ele foi salvar a vida dele, mas aí ele chega debaixo de um arbusto, depois de buscar a morte, de buscar o suicídio, porque um homem que anda no deserto um dia inteiro, Sim. sem água, sem comida, sem um caminho definido, ele entra para o deserto. Ele entra pra morrer mesmo. Para morrer. Sim. Tanto é que você vai ver os versículos posteriores, né, os versículos seguintes, o anjo trazendo para ele comida e bebida. Sim. E mandando ele comer e beber. Um comentarista, eu não lembro quem eu li, se eu lembro é Philip Ryker, esqueci o nome dele. O livro chama Problemas Sempre Acontecem, um negócio assim, ele diz que essa distância aqui de Berseba até o deserto era uma distância considerável. Considerável. Um E dia aí, todo de caminhada. Ou seja, é um caminho sem volta. Isso. Sem levar preparos, né? Sem água, sem comida, sem proteção. Isso, sem nada, ele entrou. E tem uma outra coisa também, que se ele quisesse morrer, né, e Jezabel prometeu matar ele falou, então manda ela vir aqui, ué. Manda vir. Mas aí tá... Aí que eu digo que é uma crença minha. Existe mortes pior que a morte. Porque um profeta cansado, um profeta frustrado, um profeta decepcionado, será que a promessa de Jezabel era matar o corpo dele ou matar a moral dele? Será que era fazer com ele uma morte por meio de espada? Ou era matar a idoneidade, o sacerdócio e fazer ele ser um profeta apóstato? Sim. Porque chega um momento na vida da gente e você fala, por que você está lutando por esse povo? Por que eu estou fazendo por esse povo se esse povo não merece? Exatamente. Eu imagino a frustração dele. Porque assim, matar 450 profetas de Baal na espada, depois de uma cena maravilhosa de Deus se mostrando Deus. Mostrando, mandando fogo, consumindo o holocausto. Aí vem tá 3 anos e meio sem chover e agora vem abundante chuva. Olha a força. Você pega ali os últimos 3 versículos, sinais. os últimos versículos do 18. Olha que interessante isso, né? Ele vai aqui no versículo 45, né? Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezabel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Olha a força desse profeta. Exatamente. Ele passou o dia todo nessa batalha, nessa luta, nessa angústia, meio-dia, parte da manhã, todos os profetas Baal, clamando Baal, 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 até que Elias, de forma jocosa, zombando daquilo, tá escrito, ele zombando, ó, clama mais forte, se bata mais, se corta mais, Baal talvez está dormindo e tal. Aí ele, num clamor só, depois de preparar e jogar litros e litros de água, né? Vem, consome o holocausto, aí ele mata tudo aquilo ali, extermina com aquela apostasia. Ele sai dali, vai pro monte orar. Ele não vai dormir e vou descansar porque eu já fiz meu trabalho. Não, ele vai pro monte orar. Aí quando profetiza e manda avisar, vem chuva, ou seja, agora vocês vão saber que Deus é Deus. Ou seja, eu não só exterminei o problema, como eu mandei a solução. Uhum. E mostrei que o problema era esse. Aí ele corre.
Ele alcança Acabe no carro e ele vai até a entrada da cidade. Sim. Olha a força física. Que Olha é uma a força distância espiritual. considerável também. Isso. Do Monte Carmelo até Jezreel é uma distância considerável. Pesquisa aí. E aí, você vê esse homem, recebe uma notícia, em vez de chegar e receber, né? Talvez era o que ele esperava. Olha, realmente Deus é Deus, vou me converter. Jezabel fala, não, ó, vou servir ao Senhor. Acabe, não, vou impor. Que o Senhor seja louvado. Não. Vem uma ameaça. Que impacto? É como aquele pastor que terminou de fazer uma campanha, fazer um culto, construiu um templo, ou trouxe lá uma semana de grandes mover do Espírito Santo. Chega no fim de semana, a igreja pega e fala para ele assim: você não é. Ou abre um clubinho desses que estão abrindo aí agora com o nome de igreja, né? E aí vai lá, aquele povo que você jejuou, se matou, trabalhou, foi pro monte, virou madrugada orando, virou campanha orando. O povo te abandona, vai para lá, você fala, mas peraí, qual o sentido disso? Não é sobre Deus, é sobre... Sim. Entendeu? Sobre corpo, o exemplo que o senhor falou, que o pastor despreparado, ele tá mais suscetível a essas coisas. Imagina agora um homem sério, um homem de Deus. O Elias sucumbiu. Então, esse sucumbir que eu tô te falando, é anos e anos de tensão, anos e anos de pressão psicológica, pressão emocional, solidão. Olha a história do profeta. O profeta estava constantemente em solidão. Sozinho. E sobre o peso, ninguém falava assim, nossa, Elias é um homem de Deus. Não, é um perturbador. Porque os homens de Deus, eles são perturbadores. Eles perturbam o movimento do mundo. Porque você sai para a cidade, do caminho da tua casa até o centro da cidade, tem quantos semáforos? Trânsito parado, sinal de pare, proibido ultrapassar. Radar de velocidade, radar disso, radar daquilo, fiscalização daquilo. Ninguém gosta de ser observado, de ser... E esses crentes modernos, eles não gostam de regras da palavra. Eles não gostam de ser chamado a atenção. Então, ou o pastor entra no movimento e valida, e fala, e agrada, e é um showman, e cada culto é um espetáculo, cada espetáculo é um culto, o templo tem uma pegada diferente, aí já prepara tudo, né? Tem um showzinho gospel, depois tem o point, depois tem batidinha no final do culto, tem barzinho para ir no final do culto, cervejinha sem álcool, batida colorida, clima, né? Uma boatinha gospel e tudo bem. O ser humano é livre para fazer o que quer, mas e a palavra? Como que a palavra fica nisso? E a palavra aqui eu estou dizendo verbo. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. João capítulo 1. E a palavra fica onde? Não, mas aí tem a narrativa. Esse povo é religioso. Mas peraí, qual o conceito de religioso? Qual que é a origem dessa palavra? Religar, reconectar. Nós somos pessoas que precisamos estar continuamente religando, reconectando com Deus. Essa religiosidade é uma religação contínua. Vai pegar a epistemologia da palavra, vai pegar a fonte da palavra, não fica falando tolice. Tá achando que a gente tem dogmas, que a gente tem um antagonismo. Não é isso. Entende? Tem pastor que, para não escandalizar, para não virar um servo de Jezabel, prefere morrer, prefere andar pro deserto e morrer sozinho. O cara foi pro deserto, foi debaixo de um arbusto. O que fica no deserto? O que fica debaixo do arbusto? Serpentes venenosas, escorpião, escaravelhos. O lugar de sombra no deserto é lugar de perigo, é lugar de veneno.
Ou seja, eu quero morrer de alguma forma. Eu Se vou não procurar for a dano, morte de vou qualquer ser jeito. mordido por uma serpente. O cara quer uma desculpa para morrer. Então a gente vê aí durante uma coisa que não é muito discutida, mas um crescimento nesses meados da segunda década desses anos 2000, 2014, 15 até 18, que foi relatado 19. Nós tivemos um ano aí, não sei se você lembra, a gente fez uma pesquisa sobre isso. Eu pesquisei para fazer um projeto de pesquisa na universidade. Nós levantamos, acho que a gente tem esse dado aí, em torno de 32 colegas que tiraram a vida. Foi em 2019. 2019. Que se mataram de várias formas. Que leva um homem conhecedor da palavra, seja ele um auxiliar ou um titular de uma eclésia, de uma igreja, a tirar sua própria vida? Qual é a angústia? É o pecado moral? É porque adulterou? Adulterou por quê? É que na maioria das vezes não é nem. Não é são nem pecado um moral. adultério. Não, É angústia mesmo. É estresse. Depressão profunda. É estresse. Como Elias se sentiu aqui. Então, a frustração frustração de você estar trabalhando num projeto e você esperar a resposta de conversão, de pegar firme dos irmãos mesmo, e você vê que não. E aquele não negócio, rola, não vira nada. Mas o que Jezabel está querendo? Será que ela está querendo me matar e eu vou virar um mártir? Ou ela quer simplesmente acabar com a minha vida moral? Como é que tá aqui? Me façam os deuses e outro tanto se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Não puser a tua vida como a de um deles. Nós pegamos a versão NAA e pegamos essa versão NVI já essa é diferente. Essa ACF, a fiel, ela já traz uma percepção de paridade dele. Ó, eu vou fazer você como eles eram. Porque talvez o pessoal não sabe, mas o ritual de culto dos Baalins era uma relação sexual no templo. Sim. Entre homens e mulheres e homens. Sexo grupal. Sexo grupal. Tá? E sexo liberado. Entre homens e homens, mulheres e mulheres, mulheres e homens. Bestialidades. Exatamente. Então, zoofilia. Isso. Tinha tudo. Aí a gente pega isso, tá? Para um lugar onde era lugar de adoração. Então a gente está falando de algo muito mais profundo que perpassa os tempos. Exatamente. E aí chega no período de Jesus, nós vemos as mesmas narrativas. Nós temos um império que invadiu a terra. Nós temos um governo, um governador com vários focos de problemas, com vários levantes e motins. O caso do próprio Barrabás era um motim. Nós temos aí na história, você vai estudar, tinha vários pretensos cristos. E no meio disso está Jesus. Só que Jesus falava como alguém que tem autoridade, assim que o texto coloca. Ou Jesus, ele fazia sinais e prodígios que não poderia ser feito se Deus não tivesse coisa. Outra coisa, viu? Cuidado. Os colegas pastores, cuidado com quem vem aí te elogiando. Cuidado com quem vem tentando massagear teu ego. Porque os fariseus sempre quando chegavam até Jesus, eles não falavam assim, você, não, mestre. Sabemos que você vem da parte de Deus, porque não tem como fazer isso se não for. Mestre, Deus. essa mulher foi pega em adultério. Sim. O que devemos fazer com ela? Eles não sabem o que devemos fazer com ela. A lei diz, ou seja, eles já sabiam o que devia ter feito com ela. Só que querendo a resposta de Jesus, né? Transferir. Por quê? Porque se ele fala, faça conforme a lei, eles vão dizer, mas o Cristo veio para perdoar, para dar a graça. Faça conforme a graça, mas extingue a lei.
Olha como o jogo é um jogo de palavras. E a gente vive com isso o tempo todo. Por isso que eu estou te dizendo. Essas pessoas que mandam perguntas com certo quê de capciosidade, eles querem que a gente seja pegando contrapé. Eles não querem que a gente dê respostas. A resposta está na Bíblia. A resposta está aí. O nosso norteador, o nosso movimento é de acordo com a palavra. Nós seguimos a palavra. Nós não viemos aqui no podcast para usar o podcast para aferir ou inferir ou obrigar ou determinar que o irmão se converta. Durante a pandemia foi difícil você fazer um culto, pregar e manter a ética, manter a serenidade, a postura e a compostura, sem ferir alguns preceitos. Mas fizemos isso de forma tranquila, sucinta, levando a palavra de Deus sem causar constrangimentos. Porque a palavra de Deus nos constrange. A palavra de Deus, ela do 1 de Gênesis até o capítulo 22 de Apocalipse, é pau no pecado o tempo todo. É o tempo todo. É confronto o tempo todo contra o pecado. Só que aí nós temos pessoas despreparadas querendo levar discussões desnecessárias para um campo também desnecessário. Sim. Tem até um psiquiatra famoso aqui, eu vou pegar o nome dele aqui, que ele diz, tem um livro dele, que ele diz que o pecado sumiu dos compêndios acadêmicos. Porque ele fala que o pecado é uma palavra muito forte. Sim. Aí ele traduzindo, o pensamento dele é o seguinte, que a autoridade que estava sobre a igreja de falar contra o pecado foi transferida para o governo. Ou seja, aí o governo prende. Entendeu? Ou foi transferido para a medicina. Vai ser tratado. Ou seja, um pedófilo hoje, ele não é mais um criminoso, ele é um doente. Então, mas é que tá. Criminaliza o evangelho e descriminaliza o pecado. Sim. Entende? A gente está vivendo aquele momento que eu disse, o poste está fazendo xixi no cachorro. É complicado isso aí. Compreende isso? Então, eu acho assim, que a gente nem precisa trazer o nome do cidadão aí. O que a gente vê independe disso. Nosso dever enquanto sacerdotes, dentro do nosso povo, dentro do nosso rebanho, é orientar, ó, isso é errado, isso é certo. Isso aqui não deixa margem para isso aqui. É o que a Bíblia diz. Não precisamos fazer apontamentos com o dedo e riste. É só Gálatas capítulo 5. A altura do versículo 16. A carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito deseja o que é contrário à carne, de forma que esse se opõe. Ou seja, carne e espírito estão ali em oposição, para que não façais o que quereis, pois se sois guiados pelo espírito, estáis debaixo da lei. Aí vai falar sobre as obras da carne, bebedice, glutonaria, feitiçarias, né? Porfia, imoralidade, luxúria. Né? Essa é uma pregação que não faz sentido. Não faz sentido hoje, né? Aí o fruto do Espírito é paz, gozo, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, fidelidade, amor, bondade. E contra essas coisas não há lei. Aí, é só você pegar esses dois parâmetros e ver. Eu sou bom por quê? Porque eu quero que todo mundo me veja bom? Ah, aquele pastor é ruim. Por que ele é ruim? Porque ele prega contra o pecado. Ah, aquele pastor é bravo. Aquele pastor... Não, o outro é amoroso. Então, na realidade, é esse tipo de coisas, né? Mas o pessoal fala, é amoroso porque o irmão é igual o apóstolo João. Não é isso, irmão. Infelizmente, o irmão ganhou essa alcunha aí, porque, assim, as igrejas que prezam, você vai vir por uma experiência,
você vai vir, que você vai ter que algo maravilhoso. Eles falam assim, não é que você é adúltero, é que você tem amor demais. Então você não consegue reter esse monte de amor, você tem que dividir com alguém. Ah, meu Deus. Olha, a gente está vendo esses movimentos aí com grande preocupação, mas isso sempre existiu, tá? Sempre existiu. É que agora tem as redes sociais, né, pastor? Mas isso está mais evidente, está mais latente, isso... Porque tudo é no calor da emoção, né? Eu preciso externar minhas emoções, eu preciso colocar para fora meus sentimentos, eu preciso explodir, né? E uma das coisas mais temerárias que aconteceu e tem acontecido é essa busca da igreja por movimentos, né? Essa busca da igreja por momentos, pela experienciação, né? Vou experimentar. Eu quero ir ali, eu quero ir lá. Aí a gente vê coisas absurdas, né? Desconto no dízimo. Vem pra cá que o dízimo tá em promoção. Coisas que não encontra eco na palavra. Não encontra. Não encontra. E aí a gente vê líderes, homens e mulheres centrados, pessoas que pagaram um preço alto para estudar, para se isolaram num seminário, ou foram buscar e vai para um seminário, vai para outro, vai para uma conferência, vai para outra, e aprende. Aí, de repente, vem aí um bom vivão, um sujeitinho que não conhece nada de Bíblia, mas é carismático, tem uma boa dicção, né? Fala engraçado, faz piadinha com o evangelho, né? É descolado, coloca lá o colanzinho, vai passear de bicicletinha, vai empinar a motoquinha em cima do altar, vai montar ringue ali e colar. E aí esses caras aí atrai, sabe por que atrai? Porque vive igual a Acabe. Sim. Você entendeu? E o pior de tudo, pastor, é que as pessoas dizem que a gente não pode ensinar o povo a detectar falso profeta e falso ensino. Eu postei um vídeo esses dias no meu Instagram aí de uma profecia feia mesmo, que infelizmente não se cumpriu. E a Bíblia diz em Deuteronômio 14 e Deuteronômio 18 que se esse profeta fala e não se cumpre, ele é um falso profeta. Eu não tenho nada a ver com isso, se ele falou e não se cumpriu. A pessoa fala assim, mas você tá lutando contra o reino, você tá batendo contra a igreja. Eu falei, não, eu tô apontando o falso ensino. Não, você quer destruir a irmã. Eu falei, eu não quero destruir a irmã, não, eu quero destruir o falso ensino. Porque é esse falso ensino que tem gerado um falso povo e um falso evangelho. E aí que tá. Às vezes, Diego, a gente vai ministrar contra isso e há um desgaste tão grande que chega a ser desnecessário. Sim. Porque é o seguinte, vamos lá. Lembra de quando Moisés sobe para o monte e ele fica lá 40 dias, 40 noites? O povo achou que era demais esperar 40 dias. E o povo começou a questionar Arão e bater de frente com Arão. E Arão não tinha o preparo de Moisés. Arão começa a ceder e aí faz o bezerro. O povo, sempre quando pressionado, ele busca fazer bezerros de ouro. Não é qualquer bezerro, bezerros de ouro. O povo quer algo palpável. E você vê que quando eles fazem o bezerro, eles não vão clamar ao bezerro. Eles vão festejar. Eles estão festejando. Quando Moisés desce, tem uma festa. O povo gosta de festa, o povo gosta de showzinho, o povo gosta de clima, o povo gosta de ambientação, o povo gosta de PNL, programação neurolinguística, o povo gosta de neuropsicologia, o povo gosta de palavras suaves no ouvido, o povo gosta de potencialização, de validação. Então nós estamos vivendo essa narrativa em que tudo é legal, tudo é bacana, tudo é bonito, é mil maravilha. Não, meu irmão.
O mundo espiritual está aí. O mundo espiritual está aí, é sombrio. O mundo espiritual está se movendo. Não está se movendo só na política brasileira, não está se movendo somente nas religiosidades, não está se movendo nas sociedades, não está se movendo nos movimentos morais ou imorais. Está movendo nas tecnologias. Está se movendo na ciência. Está se movendo no ensino. Para que ter filhos? Para que ter 3, 4 filhos? Tenha um filho só. Controle de natalidades. Não precisa mais de conjunção carnal para ter filho. Você pode ir lá e fazer uma inseminação artificial. Já existe laboratórios no mundo em que gera o bebê no laboratório. Não é nem no ventre da mãe mais. Está entendendo? E nós estamos preocupados com a narrativa do falso profeta, lá do empolgadinho que falou um monte de bobagem na internet. Isso acaba tirando a nossa atenção, o nosso foco daquilo que realmente é o movimento do maligno. O senhor não acha que o falso ensino não prejudica a igreja? O falso ensino? O falso ensino, ele não só prejudica, mas ele principalmente é uma cortina de fumaça. Então, é essa a minha batalha. Ele prejudica diretamente, tá? Mas ele é uma cortina de fumaça do maligno para a gente ficar atento ali e esquecer de lá. Então a gente dispensa muita força aqui e nenhuma ali. Entende isso? O ali seria... O ali é o movimento do anticristo nas governanças, nas lideranças mundiais. Nós estamos preocupados com o cara que fala bobagem ali. Esquece lá. Quando a gente tem que estar com o olho aqui e ali. Orar e repreender aqui, mas não esquecer de jejuar e de clamar para que aquela casta de demônio ali não prevaleça. Sim. Claro que a profecia vai se cumprir, claro que a palavra vai se cumprir. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, caluniadores, avarentos, irreconciliáveis, cruéis. Hoje tenta fazer uma reconciliação de irmãos na igreja. Meu irmão, antigamente, pouco tempo atrás, você falava, olha, você que pecou, você que defraudou o teu irmão, você que teve um atrito, antes de participar da ceia, peça perdão. Tinha irmão que ia publicamente pedir perdão, outro ia lá e abraçava o irmão e se reconciliavam, voltar. Hoje, o cara bate boca aqui, sai dessa igreja, vai para outra, lá briga lá, depois vai para outra, larga da esposa aqui, casa com a outra, depois volta para lá, a esposa tá lá e já casa com outro e virou a miscelânea. Às vezes a gente está preocupado com o despreparado que falou uma besteirinha lá e esqueceu que o problema está ali, ó, é como um câncer. Nós esquecemos que existe muitos himeneus e muito fileto dentro da igreja, que corrompem a fé de muitos. Sim. Com seus ensinos e suas doutrinas, dizendo que a salvação já é passada. Esse não é um discurso de agora, é um discurso de lá. Nós estamos achando que isso aqui é novidade? Não é novidade, não. Isso aí já vem, ó. Moisés passou por isso com James e Jambres. Moisés passou isso com a murmuração do povo por causa da água, por causa da comida, por causa da travessia no deserto. E olha, que não é igual agora, não. O milagre estava lá, dia e noite. A presença de Deus estava lá para todo mundo ver. Latente, né? Latente, Deus estava ali. Mas preste atenção numa coisa. O movimento pecaminoso, ele não está preocupado se Deus está presente ou não. Ele está preocupado se ele está sendo satisfeito ou não. São suas satisfações da sua humanidade, da sua sexualidade, da sua fome. Se eu tiver com a minha barriga cheia, Deus tá bom. Se eu tiver com o meu carrão importado, se eu tiver com a minha casa, se eu tiver com o meu patrimônio, se eu tiver com o meu salário, se eu tiver fazendo a minha festinha, se eu tiver... Deus tá tudo bem. Mas me constrange um pouquinho se eu não busco outro lugar.
Muda os atores, muda os cenários, muda o número que determina o ano, mas o movimento do mal é o mesmo. E tem um detalhe, viu? Que às vezes as pessoas não observam. Por que está escrito? O que está escrito? Às vezes a gente está lutando contra uma coisa que não tem como lutar. Mateus 24. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra o pai. Trair-se-ão mutuamente. Olha aí, quantos amigos seus você tem que já te traiu? Quantos colegas que comeram na minha mesa me traíram? Quantos colegas que estão assistindo, vão assistir esse podcast, que já foram traídos ou traíram? Porque a traição talvez é um ponto de vista. Do meu lado eu observo de um jeito, do outro eu observo de outro. Talvez eu acho que a pessoa me traiu, a pessoa está achando que foi eu que a traí. Mas assim como existe Gênesis, existe Apocalipse. E nós estamos caminhando para onde? Para o Apocalipse. A Bíblia está afirmando. Os profetas trouxeram a afirmação. E as profecias estão se cumprindo. E vai se cumprir. A igreja, ela está caminhando para o Apocalipse. E tudo que Jesus disse que iria acontecer, vai acontecer. A gente lutando contra ou não. A gente vai amenizar, vai obedecer o tempo de Deus, o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Mas está aí, o cenário está aí. A gente está no meio disso. É o nosso tempo de viver essa era. Essa era nossa. Cabe a nós sermos fiéis, né? As lutas de Lutero foi de Lutero, John Wesley foi dele, de Calvino, de Armínio. As lutas deles foi de John Cliff. As lutas desses foram deles naquele tempo. E a nossa luta agora? E a luta dos nossos filhos, dos nossos netos? Você já parou para pensar como vai estar a igreja quando a tua filha for adolescente? Jesus Cristo. Se você pegar as agendas que existem aí, vocês já ouviram uma pessoa, eu não me lembro o nome dele, mas ele fala que até 2025 a Bíblia se tornará obsoleta, não estará mais nas prateleiras. Existem agendas aí mundiais para 2030. Pautas contra a igreja. Olha na América do Sul como está acontecendo. Olha em outros países. Olha na China. Se você se declara cristão, você não recebe mais benefícios sociais, você não participa de projetos do governo, nem programas do governo. Para você receber alguma coisa do governo, você tem que se declarar não mais cristão. Olha que troca. Sim. Eu tenho um site chamado Portas Abertas, que é uma missão que trabalha com esses países aí onde a igreja é muito perseguida. E eles têm um ranking lá de igreja perseguida e acho que é interessante os irmãos darem uma pesquisada depois. Nós no Brasil, nesse momento, nós estamos no céu. Até o momento. Mas vai chegar um dia. Observa os discursos. Olha a agenda. Muitos irmãos na igreja que votaram de forma... Já tem uns que estão falando, o que foi que eu fiz? Entende isso? Pastor, você é bolsonarista? Não sou bolsonarista, lulista. Eu sou um homem que professa a palavra de Deus. Eu não gosto dos extremos. Não gosto dos extremos. O que tinha ali pra gente era aquilo. Nós estamos vivendo uma era, Diego, de falta de líderes. De homens e mulheres que realmente têm decisões, que sabem o que quer.
Nós estamos vivendo uma era de líderes como Acabe. Líderes que estão no espírito de Acabe. Vão conforme o fluxo. Tem medo de decisões. E isso é perigoso. Entendeu? Na nossa política, presta atenção. Nós tivemos o polo. Os polos. Extrema esquerda, extrema direita. E centro, centro-esquerda, centro-direita. Tá, que fique ali, não há exagero para nenhum dos lados, que é o equilíbrio. Paulo fala sobre o equilíbrio. Moderação. Sim. Nós não temos discurso moderado, é eles contra nós contra eles. É um discurso. É todo mundo querendo matar todo mundo. Isso, né? Você não pode falar, olha, se eu torço pro time tal, eu tô contra o cara que torce pro time tal. Não é isso. É esse extremo que estava vivendo Elias. Aí Elias vai e recebe ali aquela injeção alimentar, né? E Deus se apresenta para ele através do anjo e fala para ele, ó, vai que a tua caminhada é longa. Ele come, bebe 2 vezes, 40 dias e 40 noites caminhando, vai lá para a caverna, lá a coisa fica feia. E aí ele começa a ver aquele barulho, aquele terremoto, a turbulência toda. Deus não está nesse negócio. Às vezes a gente acha que Deus está na briga. A gente quer brigar, quer levantar haters, a gente quer ir pro discurso, quer ir pro pau, quer entrar na rede social, igual tem um irmão aí de uma igreja famosa, né? Um irmão famosinho aí que tá aí brigando e discurso. Pô, para, Deus não tá nisso. É o direito dele brigar, é o direito dele que brigue. Mas é despender energia, dispensar energia com coisa que não produz. Um discurso que não produz, que só fomenta, só alimenta a narrativa. Que não encontra eco. Nas suas próprias bases, nas bases da instituição do irmão, não encontra eco. Que verificar qualquer necessidade da igreja, né, também. Então, a necessidade da igreja agora é uma igreja que se curva, uma igreja que dobra o joelho, uma igreja que entenda o seu papel, que o seu papel não é fazer festinha, que o seu papel não é montar boatinha, que o seu papel não é trazer entretenimento, não é ter showman. O papel da igreja é dobrar o joelho e clamar. Sim. E orar, e buscar a face do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter do mau caminho. Nós temos uma igreja que até ora, que até jejua, que até busca a face, mas que não se mostra convertida do mau caminho. Sim. Porque quando ela se mostrar convertida, então virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e os meus olhos estarão atentos e os meus ouvidos abertos à oração que se fizer naquele lugar. Porque escolhi esse lugar por minha casa. Oh, entendi isso. Sim. E a gente está desprendendo energia com o quê? Com bater boca com quem? Meu irmão, presta atenção. Se bater boca resolvesse alguma coisa, nós precisamos, enquanto igreja agora, pregar o evangelho, orar, jejuar, buscar o Senhor, lutar para resgatar os irmãos que desistiram da vida, que desistiram do ministério, que estão hoje tendo burnout, que estão hoje com borderline, com síndrome do pânico. Tem pastores que quando chega na igreja o cara começa a tremer, fobia. Quando vem um irmão então que vem abraçar, o pastor entra em crise. Porque ele não sabe se está recebendo um abraço de amor ou se é uma serpente que está enrolando nele. Tem ovelha que não está berrando, está latindo, está uivando. Tem ovelha que está relinchando. Tem ovelha que está na roupinha de ovelha, mas não tem nada de ovelha. Está infiltrado. Então como que a gente recupera esses líderes, esses sacerdotes? Como que a gente coloca esses no campo de batalha? Tá, Elias não vai mais agora ser profeta ali, ele vai ser profeta em outra área, ele vai ser agora um diretor
de uma escola de profetas, ele vai ensinar, ele recebe a missão de ungir reis, ele recebe a missão de ungir um profeta no lugar dele, ele recebe a missão, mas ele bate de frente, porque ele não vai lá e já, você é o profeta. Não, Eliseu teve que lutar, Eliseu teve que correr atrás, Eliseu tinha certeza do chamado. Mas olha que interessante, Elias, ele é arrebatado num redemoinho, após a passagem do carro de fogo, e aí ele volta para uma reunião de trabalho, uma reunião ministerial, ele, Moisés e Jesus, para discutir sobre a crucificação, sobre as coisas, os eventos que iriam acontecer. Oh, que glória! Não quer dizer que porque você está cansado, porque você pediu para si a morte, porque você desistiu, que acabou. É só o começo. Só que quem que é o anjo que vai estender, que vai dar o pão? Eu pergunto para você, quantos pastores você conhece que está cansado? Por que você não é o anjo que leva o pão, que leva a água? Eu procuro sempre fazer isso, você sabe disso, muitos colegas de ministério sabem disso. Constantemente eu levo pão, uma palavra de refrigério, um alívio. Levanta, sai debaixo desse arbusto. Cuidado, aí tem serpente, tem escorpião, tem escaravelho. Aí tem bichos que vão te matar. Não se engane com a sombra do zimbro. Vamos levantar daí, vamos, tua caminhada ainda é longa. Tá aqui comida, tá aqui bebida, levanta. Deus não esqueceu de você. Mas quantos irmãos faz isso? Vê o pastor caído, o pastor desanimado, entristecido. É pecaminoso. Isso é porque era religioso. Não é porque o cara... Não é porque o pastor está cansado. É homem, ser humano, é biológico. Precisa de satisfação, precisa de alegria. Precisa, às vezes, você chegar e falar assim, meu pastor, cara, você é um homem de Deus, estou orando por você. Meu pastor, vamos ali comer uma carninha. Pastor, vamos ali tomar um refrigerante. Pastor, vamos pescar. Pastor, você está cansado? 3 dias na praia. Sim. Finalzinho de semana para você no rancho. Vai lá para aquela fazendinha lá, Hotel Fazenda. Aqui nós estamos na região das termas, né? Termas de Olímpia. Né? Outras instâncias. Pastor, vai lá descansar. Eu passei por um momento muito crítico na minha vida, aí, um tempo atrás. Um dia o irmão chegou e falou para mim assim, pastor, você precisa descansar. Eu falei, rapaz, preciso. Ele falou, uma semana lá no Rio Quente, no resort. Rapaz, sabe, você dá um gásinho ali. O ruim, na minha opinião, é saber quando o pastor tá assim. Porque, por exemplo, tenho amigos pastores aqui que eles não falam nada acerca disso, entendeu? Mas não precisa falar, sobre cansaço. Diego, precisa falar. Porque, vamos lá, eu tô te dizendo isso porque eu sou uma pessoa psicanalizada. Eu sou um profissional, tá? Da psico. Você olhar para mim, você não vai conseguir identificar se eu tô cansado ou não, mas eu tô. Só que eu não preciso falar para os outros. Há sinais. O correto é o pastor ter um descanso por semana, um dia de descanso. Se é o sábado, se é a segunda, se é o domingo. Nós não somos sabatistas, mas se for sábado, vai lá, vai descansar, vai lá. Geralmente a gente vai para segunda ou terça-feira. Né? Tem um dia de descanso. Porque é uma sobrecarga. O cara não é pastor ali 10 minutos ou meia hora em cima do púlpito pregando. Não é um missionário que viaja daqui para ali, para lá e... Acabou, né? Não. É pastor 24 horas por dia. Você tá dormindo, 3 horas da manhã toca o telefone, 2 horas da manhã toca o telefone. E vou te falar, o Malinhos acha de trabalhar depois das 11. E de madrugada. Já é para você não descansar mesmo. Aí você tá cansado.
Mas você quer mostrar isso? Não, porque eu não posso mostrar frouxidão. O profeta estava em estado de alerta, estado de alerta, estado de alerta. Quando ele viu, pô, o meu trabalho, matei os profetas, balinhas, os Baal, tá lá. Orei, fiz meu papel, fogo desceu, cumpri o papel, liquidei com o problema, subi pro monte, clamei, veio chuva, o rei viu chuva, imediatamente, imediatamente veio fogo, imediatamente exterminei o mal, imediatamente veio chuva. Qual o sentimento? Dever cumprido, relaxa. A hora que relaxa, o que vem? Que me façam os deuses de outro tanto, se amanhã até essas horas eu não te fizer com você como um deles. O que eu fiz? O que adiantou o que eu fiz? O cara desaba. O cara fala, eu não vou deixar o meu moço morrer junto. Vai lá, deixa o cara em Berseba, fica quieto aí, vai tocar a tua vida, você está aqui na região de Judá, que você está protegido, não está no domínio de Acabe. Aqui você está seguro, eu vou descer para o deserto e tchau. Porque o que acontece com os líderes? Solidão. Quando ele está mais cansado, ele se isola. Sob a pecha de eu vou buscar Deus, eu vou jejuar, eu vou para um lugar para orar, mas não é, o cara está exaurido, está cansado, está arrebentado por dentro. Você trabalha anos, décadas, orando por uma pessoa, jejuando por uma pessoa, fazendo ela crescer, e quando ela cresce, ela te mete o pé. A hora que é para essa ovelha da lã, ela mete o pé. Você acha que o pastor sente como? Não é pior. A ovelha mete o pé, berra e ainda fala que você é inútil. Por quê? Porque na hora dela dar a lã, não quer. Ela tem medo da tosquia. E aí o pastor sente como? Nossa, que maravilha. Não, não é. E vai chorar para quem? Na frente de quem? Mostrar fraqueza? Ele vai para onde? Pro deserto. Vou me isolar. Vou morrer lá. Tô aqui. Tá orando para aparecer uma serpente. Tá orando para aparecer um bicho lá que pique ele e mate. Ainda pediu. Não sou melhor que meus pais. Me mata. Tira a minha vida. Eu não vou tirar, mas que o senhor tira. Mas peraí, só o ato de ir para o deserto buscou a morte. Suicídio. Tem pastores que cometem suicídio ministerial, não é físico. Nem mental. Ministerial. Chega, matei meu ministério, vou tocar minha vida. Não são poucos. Existem dados estatísticos, você pode dar um Google aí, você vai ver pesquisas de organizações evangélicas. Tá? Eu tenho até uma revista, eu vou procurar depois, aí eu falo no próximo podcast, para não dar um dado furado. Mas há um crescimento absurdo de pastores deixando o ministério. E não eram homens despreparados, não, homens sérios, mulheres sérias, deixando o ministério e indo para o meio secular. Uns voltando a ser pedreiro, servente, empresário, voltando. Por quê? Porque foram lá, deram a vida. Qual foi a resposta que teve? A resposta é, a qualquer momento pode ser constrangido por um órgão governamental, por judiciário, por um vizinho da igreja, por a polícia. Você está entendendo? Por um irmão que provoca um escândalo na igreja e culpabiliza o pastor. Para que eu vou me meter nisso? É essa a pergunta que o cara fala. Eu vou sair fora. Você entende? Se você falar assim, olha, isso nunca passou pela minha cabeça, pastor, sei, duvido, já passou pela minha. É que eu tenho convicção do meu chamado. Mas vem, olha, para que isso? Qual o sentido? Aí você não pode ouvir as vozes. Sim. Você tem que ouvir a voz de Cristo. Você não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda. E aí daquele que lança a mão do arado e olhar para trás. É olhar para frente, as vozes estão aqui. É uma coisa até meio que psicótica, né? Uma coisa meio de psicose.
Estou ouvindo vozes. Não, essas vozes que eu estou dizendo não é vozes do inconsciente, ou são espiritualidades que estão falando, tô vendo um vulto aqui, um vulto ali, tá falando. Não, não é isso não. Estou dizendo da consciência. Domingo eu trouxe uma palavra aqui falando sobre o filho pródigo. E trouxe para a igreja o seguinte, que a coisa mais preciosa e que salva o filho pródigo foi a consciência dele. Por quê? Quando ele estava lá no limite, quando ele estava lá dando comida para os porcos, as bolotas, e ele sente desejo de comer as bolotas, e a Bíblia diz lá em Lucas 15, que ele desejou comer das bolotas e ninguém lhe dava nada. Ele parou e pensou, os trabalhadores do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui. Irei e direi para o meu pai, pai, pequei contra os céus e perante ti já não sou digno de ser chamado como teu filho, trata-me como um trabalhador. E ele saiu daquele lugar ensaiando isso, porque é matar o orgulho, que é o nosso maior vilão. Talvez a coisa mais maligna que existe dentro de nós é o orgulho. De reconhecer o pecado, de reconhecer a traição, de reconhecer a nossa incompetência, de reconhecer a nossa falta de sobriedade, de respeito e de cristandade. E voltar atrás às vezes, da sabedoria. E o filho volta. Mas ele volta, qual que é a resistência? A resistência não é dos empregados, a resistência não é do pai, a resistência é do irmão que ficou, que já tinha tudo. Mas é a consequência do pecado, é a consequência de ter saído, é a consequência. Às vezes a pessoa quer voltar e não quer arcar com as consequências das escolhas. Mas nós temos consequência. Tudo é causa e efeito. Estímulo e resposta. Um dia eu disse para uma pessoa que me fez muito mal. Ela tentou, de forma jocosa, fazer algo comigo e eu disse para a pessoa, tudo que foi plantado será colhido. E pode ter certeza que se te devo, vou te pagar. Mas vou cuidar pessoalmente para que a sua colheita seja integral. Porque muitas pessoas fogem da colheita e só tem um jeito da consciência bater e de voltar atrás. É colher o que se plantou. Porque depois que você colheu o que você plantou, você não tem mais colheita. Aí você pode fazer uma plantação nova. O problema não está em colher, está no que você vai plantar depois da colheita. O que foi que Elias plantou depois da colheita? Não foi algo ruim? Porque ele foi arrebatado, porque ele volta para ter uma reunião de trabalho com Jesus, e com nada mais, nada menos do que um companheiro de uma envergadura monstruosa de grande, que é Moisés. E monstruosa aqui, eu estou falando de grandeza, não estou falando de bicho. E nós? O que nós vamos levar? O que nós vamos deixar para os nossos filhos? Para os nossos netos? Uma governança familiar frouxa? Uma governança familiar subjetiva? Uma governança da igreja sem estrutura? Ou vamos ficar aí brigando, fazendo postagenzinha em rede social, caçando conflitos desnecessários, briguinhas que não levam a lugar nenhum? Eu vou pregar a palavra de Deus. Vou ministrar o evangelho do reino. Eu não vou falar para meia dúzia de gente que não está nem aí, a não ser criar polêmicas desnecessárias e ganhar reels e ganhar visualizar e ganhar. Não, estou preocupado com isso. Eu estou preocupado se os irmãozinhos que estão aqui na igreja estão indo para o céu. Está no caminho do céu, no caminho do reino. Isso eu tenho que estar preocupado. Mas e o rebanho do fulano? Ele que arque com o rebanho dele, ele que vai prestar conta. E o cara do showzinho gospel, ele que vai prestar conta. O meu problema é aqui, ó. Quer ser salvo? Eu estou trabalhando aqui para levar a igreja para a salvação. Quer ser curado? Eu estou trabalhando para a igreja ser curada.
Quer receber uma bênção? Eu estou trabalhando para a igreja receber bênçãos. Eu sei o que eu tenho dado para o meu rebanho. Para aqueles que Deus confiou na minha mão e aqueles que Deus vão confiar. Porque quem vai acrescentar... Esse é o erro, viu, Diego? Quem acrescenta a igreja não sou eu. É o Senhor. Ele vai acrescentar à igreja aqueles que hão de se salvar. E às vezes a gente está brigando aí na internet, brigando nas redes sociais, para trazer lá um rebelde de outra igreja, para trazer uma pessoa que não quer nada na igreja dele. Faz conflito lá, vai fazer aqui. Arruma encrenca lá, vai arrumar aqui. Fala mal do pastor lá, vai falar aqui. Tem gente que chega aqui na igreja, é porque eu era da igreja tal, porque aquele pastor. Eu falei, irmão, volta lá e reconcilia com o seu pastor. Nossa, é como se eu tivesse dado um chute no irmão. Eu estou falando de palavra, tá? Não, mas o senhor não entende. Eu falei, se você falar mal dele, você vai falar mal de mim também. Você não vai falar hoje, mas amanhã você vai falar. Poucos meses, né? Poucos meses. Nós tivemos uma experiência recente aqui. A pessoa chegou, falou um monte de coisa. Aí o movimento do cidadão foi um movimento torto. A gente repreendeu, corrigiu. O cara saiu daqui falando mal de nós. E vou te falar, essa narrativa pega, porque todo lugar o cara quer uma narrativa para falar assim, ó, tá vendo? Aquela igreja lá não é tudo aquilo, não. Aquele pastor lá não é tudo aquilo, não. Meu amigo, pastor, se chegou alguém na sua igreja falando mal de outro pastor, manda ele voltar e reconciliar e pedir perdão, e aí depois você pode até recebê-lo como membro. Caso contrário, você só está migrando o problema dos outros para você. Padrão. Forte, hein? É padrão. De repetição. Então, eu nem quero. Eu não gosto de ovelha que pula cerca. Um dia uma pessoa falou assim, né? Eu tinha falado algo no culto, aí o cidadão, ele falou lá, ovelha que tem bom pasto não precisa de cerca. Eu respondi, ovelha que não reconhece cerca não faz parte do aprisco. É ovelha rebelde, é ovelha sem dono. É ovelha da montanha, é selvagem. A gente tem que entender isso. É por isso que a gente tem hoje aí essa proliferação de ministérios, de pessoas despreparadas. O irmãozinho era do louvor, ministrava um cântico, agora abriu uma igreja, virou pastor. A irmãzinha cantarolava lá na igreja, agora virou pastora. O fulano de tal, ele era lá um cooperador na célula, líder de célula, fez um TLC, um cursinho para liderar a célula, agora virou pastor, porque aquele grupo de célula dá um retorno financeiro. O outro lá empolgou, já incentivou, fez reuniões nos bastidores, organizou uma rebelião e montou uma igreja a partir de uma rebelião. Agora virou pastor. Não tem história, não tem eco, não tem nada. Não tem conhecimento da palavra. Fica 3 meses estudando o capítulo 1, versículo 1, do capítulo 1 de Gênesis. 1 ano. Há 1 ano que eu estou estudando o capítulo 1 e o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis. Há 1 ano. Vai sair. Está entendendo? Estudou a teoria do limbo, né? Teoria da lacuna. Está estudando o Big Bang. Está estudando o meteoro que caiu na Terra, porque ali no capítulo 1, né, no versículo 1 do capítulo 1, aconteceu um monte de subjetividades e tal. Cara, mas pega um livro desse aí, Diego, pega isso aí, pega aí. Irmãozinho, cata um livrinho desse aqui, ó. Aí, ó, pega isso aqui, querido, ó. Vai estudar. Pega aquilo, vai estudar. Vai ler. Para de ser preguiçoso. Se ele pegar o 1 ali, do Gênesis ali, ó. Pega o Gênesis ali, que já tem tudo. Né? Não vai pregar teoria infundada, ensinar bobagem para a igreja, para o povo. E aí ensina isso aí, isso vira uma verdade que não encontra respaldo bíblico. Vira uma verdade. E aí, quem que prega a palavra de Deus para um rebanho desse depois? Um rebanho cauterizado, com a mente cauterizada.
Nós estamos vendo isso hoje, mentes cauterizadas. E aí surgem os novos movimentos coaches, né? Aquelas palavras espiritualizadas, aqueles encontros subjetivos espiritualizados. E aí aquilo vira verdade. Mas aí lá tá, não vai na igreja não. Vai. Outros falam, não, vai para a igreja, mas não precisa de igreja, porque a igreja é você. Meu irmão, a igreja é uma eclésia, a eclésia é uma assembleia. A igreja, uma célula não é igreja. Uma célula é um fragmento da igreja, é um fragmento do corpo. Mas onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali. Não, ele está ali, mas ali não é igreja. Ele está ali, mas constitui uma igreja. Porque a igreja é assembleia, é epistemologia da palavra, etnologia da palavra. Sim. Esse texto aí também é mal compreendido. Claro. Os cidadãos usam esse texto aí, mas o contexto que Jesus falou isso aí é contexto de julgamento. Juízo. Não é contexto de onde 2 ou 3 estão, eu estou ali por causa do julgamento, não porque formam a igreja. Sim, aí que tá. E aí a gente encontra essas dificuldades. Enquanto a gente tá brigando com isso, enquanto a gente tá batendo boca por causa disso, o maligno está trabalhando nas grandes estruturas. Está trabalhando nas inteligências artificiais, um novo jeito de gerar seres humanos, nas identidades, seja de gênero ou de pessoa, nas questões das relações conjugais, nas relações humanas, nas relações parentais, no discurso, nas narrativas. Então, aquilo que você falou, não, então eu não tenho que falar contra a doutrina que está sendo ensinada. Querido, preste atenção. Se não é só um pano de fundo para roubar a atenção da igreja. Porque enquanto a igreja estiver olhando para onde está o grito, quem gritou está roubando a vinha. Porque o grito fez eco. Então, em vez da gente estar olhando para o problema, a gente está olhando para o eco do problema. Mas quem sou eu para corrigir? Quem sou eu para falar disso? Tem o pastor que ele briga muito, ele mete o pau em outras igrejas e fala e pau, tal. Pastor, você também? Não estou metendo pau, estou chamando a atenção. Meter o pau é o seguinte, é falar rasgado sobre os erros eclesiásticos, os erros e as aberrações, falar sobre a ignorância, falar sobre as heresias que são pregadas e apregoadas nesses lugares. Eu não estou tocando nesse mérito. Esse é um problema do pastor com Deus. E eu digo aqui, é necessário que essas coisas aconteçam. Esses escândalos são necessários, inevitáveis. A Bíblia diz, é inevitável que venha o escândalo, mas ai daquele por meio que vier. Então isso aí faz parte do cenário. Eu estou preocupado, não é com isso. Eu estou olhando para o problema, não para a consequência do problema. Isso aqui é consequência. Isso aqui é algo que já veio preparado para fazer e criar uma nebulosidade para a gente não enxergar o problema. Mas o problema está figurando nos governos dos países, no crescimento tecnológico, na ciência, na tecnologia espacial, nas inteligências artificiais. Mas o que nós, como homens de Deus, podemos fazer para, sei lá, aplacar isso aí? A coisa mais forte que um homem de Deus pode fazer. A palavra do silêncio. Como assim a palavra do silêncio? Para que eu vou brigar com isso? Eu tenho que ir para onde? O segredo está aí. Abrir o coração e rasgar o coração diante de Deus. O profeta chega e fala, pai, deu. Para mim, deu. A gente quer lutar com as nossas forças humanas, com a nossa inteligência humana, Diego. Tem briga que não é minha. Tem briga que é do pai. Tem briga que é do arcanjo. Tem briga que é Miguel que vai brigar. Tem briga que é Jesus que vai brigar. Não é minha briga. Eu sou aqui um transmissor do evangelho. Meu papel é transmitir o evangelho. Essas lutas pertencem ao pai.
Se Deus quiser, ele pode mandar uma chuva de meteoritos e destruir tudo quanto é satélite, internet acabou. Sim ou não? Sim. Se Deus quiser, essas pessoas que têm essas práticas malignas, pode cair todos eles, sucumbir. Reis vão passar, presidentes vão passar, Saul passou. Ah, Saul, bichão, o bom, o rei, o valente, o matador de profeta. Olha como o cara entrou para a história, o matador de profeta. Tem muito reizinho aí entrando como matador de profeta. Tem muito irmão que cresceu dentro da igreja que é assassino de profeta, mata reputações. Tem muito colega de ministério que a função do cara é matar a reputação. O que sobra para essas pessoas? Deitar sobre a espada. Porque frente à batalha e à derrota iminente, eles deitam sobre a espada, sobre a sua própria língua. O que Saul fez? Deitou sobre a espada. Não era valente? Por que ele não vai para a briga? Por que não foi morrer de forma honrosa defendendo Israel? Se matou. Ah, mas Saul consultou a pitonisa, Saul fez isso. Nós vemos muitos presidentes consultando muitas coisas. O que sobra para esse povo? Deitar sobre a espada. Às vezes a espada é uma ferramenta mesmo, cortante, às vezes a espada é a própria língua. O peixe morre pela boca. Ah, mas se escapar da boca, pega na guerra. Se escapar da guerra, pega na nadadeira. De Deus ninguém escapa, querido. Então, eu penso assim, antes de eu fazer um comentário, ou querer bater boca, ou querer me envolver, eu vou cuidar daquilo que Deus me chamou para cuidar. Eu, pregar a palavra, a sã doutrina para o povo que Deus confiou a mim. E Ele vai trazer para cá quem há de se salvar. Ponto. Não é investir milhares de reais em mídia digital, não é ficar como o pastor Bambambam das redes sociais, intelecto. Eu vejo tantos irmãozinhos aí com falta de intelecto e tá bombando com milhares de seguidores. Não é isso. O Senhor vai acrescentar à igreja aqueles que hão de se salvar. Tem muito pastor querendo ser o famosinho, mas o famoso da igreja é Jesus. O centro da nossa adoração é Cristo. A nossa busca é encher do Espírito Santo, ter o sangue de Cristo cobrindo a nossa vida. Então o segredo é esse. Palavra do silêncio é o quê? Parar de falar para dar eco para os outros no secreto. Dobra o teu joelho e clama ao Senhor. E aquele que te vê em secreto, que te assiste em secreto, te colocará na luz, em evidência. Porque ele vai para a evidência. Então reis, imperadores, cidades inteiras, reinados inteiros, gerações inteiras sucumbiram frente ao Senhor. Por que a gente está preocupado? Esses que falam contra Deus, mais cedo ou mais tarde a gente vai ver a resposta do Senhor. Às vezes a gente quer dar a resposta, mas a resposta é dele, não é nossa. Entendeu? A gente quer dar a resposta, a nossa vontade. Por que a gente vai tomar as dores do Senhor se o Senhor tem as suas próprias... Compreende? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Jeremias 33, 3. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu à mente humana são as que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Ele nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. A gente está preocupado com aquilo que não devia estar preocupado. E aquilo que a gente devia estar preocupado, a gente está sem foco. E aí está a cortina de fumaça para tirar o nosso foco, que é a palavra de Deus. Entendeu? Sim. Eu acho que a gente até podia dar um segmento nisso num outro momento. E talvez ver o que merece a nossa atenção de verdade. Essa proliferação, esses líderes despreparados, ou líderes preparados, mas que perderam a visão, perderam o foco, isso aí já é um problema deles com Deus, não é nosso. Nosso problema é a nossa casa.
Se nós podemos estender o braço para aqueles que procuraram o zimbro e levantá-los, vamos fazer. Vamos ser anjos do Senhor na vida dessas pessoas. Vamos ser o portador do pão cozido em brasa, vamos ser os portadores do jarro de água fresca que veio do rio, cuja corrente alegra a cidade de Deus. Vamos trazer o refrigério. Se a gente não pode ajudar, por que vai tentar atrapalhar? Essas pessoas já se atrapalham por si só. Não precisa da gente. Entende? Sim. Vamos fazer o nosso. Acho que esse é o caminho. Amigos, se você gostou desse podcast, deixa um like, deixa uma mensagem aí pra gente. Tenho certeza que a gente vai ter prazer em respondê-los. Lembrando que esse podcast vai estar disponível aí nas principais plataformas digitais. Conte com a gente, Deus te abençoe e até a próxima. Até a próxima e com mais uma palavra que faz com que a gente reflita na palavra do Senhor. Até lá.